Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. E nós leremos inicialmente apenas um verso, que é o verso 14. Eu sei que você vai concordar comigo quando eu afirmo que a nossa vida é repleta de situações incertas e com resultados também incertos. Você se inscreve no vestibular e você não sabe qual será o resultado. Você inicia um tratamento médico e você não sabe o que vai acontecer. Você sai de casa pela manhã e você também não tem certeza sobre o que há de acontecer ao longo daquele dia. Portanto, nós vivemos em ambientes incertos ao longo da nossa existência. Por outro lado, a palavra de Deus está repleta de afirmações e certezas. E pela fé nós cremos nessas afirmações e nessas certezas. Uma dessas afirmações é que a nossa vida está nas mãos do nosso Deus eterno. Uma outra afirmação é que nós somos salvos no Senhor Jesus e nada poderá nos separar do amor de Deus. Uma terceira afirmação é que o Senhor Jesus foi aos céus, nos preparar uma morada e nós um dia voltaremos para a casa do Pai. Portanto, nós vivemos pela fé, num ambiente de incertezas, mas com as certezas do Evangelho. Essa é a vida cristã. Nesta noite eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma outra certeza bíblica que está declarada neste capítulo 24, no verso 14. E essa certeza é uma palavra do Senhor Jesus, que é parte do sermão profético do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24. E diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu gostaria de reler, dessa vez vocês irão ler comigo, Mateus 24, 14, e eu gostaria de lhe convidar a você prestar atenção detalhadamente em cada palavra, e mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesse capítulo. Nós iremos explorar diversos versículos do capítulo 24 e também do capítulo 23. Mateus 24, 14, leiamos juntos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Caminhemos, portanto, pelo contexto. Nós nos encontramos aqui em Mateus capítulo 24, sermão profético do Senhor Jesus, e tudo tem início no versículo 3, quando os discípulos perguntam a Jesus quais serão os sinais da sua vinda. Quais sinais irão mostrar à sua igreja, que somos nós, que o fim está próximo, que a volta do Senhor Jesus se aproxima? Jesus, portanto, no capítulo 24, ele responde a esta pergunta dos discípulos. E Jesus responde e faz com que essa sua resposta seja dividida em três partes, três grupos de sinais. A primeira parte, ela está ali bem registrada no versículo 6 e no versículo 7. São os sinais cosmológicos. São as coisas que irão acontecer em todo o mundo, em toda parte, de uma maneira bem genérica. O Senhor Jesus diz que haverá guerras e rumores de guerras. Haverá conflitos, nação contra nação, fomes e terremotos, e diz o texto, em vários lugares. São sinais cosmológicos, coisas que acontecerão de maneira genérica em toda a terra. É o primeiro grupo de sinais. O segundo grupo de sinais, nós podemos encontrar a partir do verso 9 até o verso 12. Chamaremos de sinais eclesiológicos, coisas que acontecerão com a igreja do Senhor Jesus. E note comigo que a partir do verso 9, o discurso muda. Jesus passa a usar um discurso direto, pessoal, face a face, diretamente com os discípulos. Jesus começa dizendo, então sereis atribulados, coisas que irão acontecer com a igreja, e vos matarão, sereis odiados em todas as nações por causa do meu nome. E Jesus continua, muitos hão de se escandalizar, trair
e odiar uns aos outros, ainda na igreja. E este quadro piora. Ele diz: se levantarão muitos falsos profetas, a iniquidade se multiplicará e o amor se esfriará de quase todos. Portanto, esse é o quadro, o grupo de sinais quanto à igreja, os sinais eclesiológicos. Temos, portanto, os sinais cosmológicos, os sinais eclesiológicos, e no versículo 14 nós encontramos um sinal missiológico que está ligado à missão e à obra missionária. E é justamente o versículo que nós lemos, que é o versículo desta noite. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As 5 verdades registradas nesse versículo 14, sobre as quais eu gostaria de partilhar com você nesta noite. A primeira verdade, e essa é uma verdade profunda, impactante e maravilhosa. A primeira verdade é que a missão será cumprida. Louvado seja Deus. A missão será cumprida. Jesus, nesse versículo, ele não faz um convite, ele não faz uma pergunta, ele não faz uma ponderação, ele faz uma afirmação. Ele apresenta não uma possibilidade, mas Jesus apresenta uma certeza. Ele diz: a missão será cumprida, o evangelho será pregado em todo o mundo. O que mais me impressiona não é a afirmação do Senhor Jesus sobre a missão, que ela será cumprida. O que mais me impressiona é o contexto que Jesus pinta, no qual essa missão será cumprida. É um contexto caótico, terrível. Pois o mundo onde o evangelho será pregado, nos tempos finais, esse mundo passará por guerras, terremotos e ódio. E quanto à igreja, a igreja sofrerá perseguição, escândalos, iniquidade, falsas profecias e o amor que estará frio nos corações. Que quadro terrível! É perante esse quadro, porém, que Jesus faz essa categórica afirmação: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. O que isso significa, meu irmão e minha irmã? O significado é claro: a missão será cumprida, mas não será cumprida na força da igreja, mas na força de Deus. A missão será cumprida, mas não será cumprida pela criatividade da igreja, mas pela graça do Senhor Jesus. Sim, a missão será cumprida, mas não será cumprida para a exaltação da igreja, mas para a glória do próprio Deus. No meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da perseguição, no meio da fragilidade do povo de Deus, a missão será cumprida para a glória do próprio Deus. Isso é animador para toda a igreja e de maneira muito particular para aqueles que se envolvem com a obra missionária. A missão será cumprida. E talvez seja por isso que quando o povo de Deus se envolve com a evangelização, coisas novas e surpreendentes acontecem. Vocês concordam comigo? Não é essa a impressão que vocês têm? Eu tenho essa impressão já há muitos anos. Quando o povo de Deus se envolve com a missão, coisas novas e surpreendentes acontecem. Estarei viajando para dar um treinamento bíblico para alguns crentes locais, cristãos locais, em um país no sudoeste asiático nas próximas semanas. E é um país fechado para o evangelho, é um país onde há perseguição aos cristãos e especialmente aos líderes cristãos ali daquela região. E eu escrevi para um daqueles líderes, para me preparar para essa viagem, perguntando sobre o tema, a respeito do qual eu deveria partilhar. E eu tinha um tema na minha mente, no meu coração: um país fechado para o evangelho, um país com muita perseguição aos cristãos. Eu pensei em falar como manter viva a sua fé, como fortalecer a sua fé em meio à perseguição. E eu enviei aquele tema, e estava até mesmo preparando ali alguns estudos bíblicos, quando eu recebi a resposta daquele líder, que disse: Ronaldo, esse tema é interessante, mas não é isso que nós precisamos. O que nós precisamos aqui é saber mais sobre evangelização, sobre discipulado.
plantio de igrejas, multiplicação de igrejas e a obra missionária, porque muitos estão se convertendo ao Senhor Jesus. E ele terminou aquela mensagem dizendo, e eu cito, quanto mais a perseguição cresce, mais Deus atrai o povo ao Senhor Jesus. Quanto mais a perseguição cresce, mais o nosso Deus atrai o povo que Ele chama para o Evangelho do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, olhe bem para mim nesse momento, para a glória de Deus, a missão será cumprida. E é na fraqueza da igreja, e é na minha fraqueza e na sua fraqueza, mas é na força de Deus, é na minha limitação e na sua limitação, mas é no poder do Espírito Santo, a missão será cumprida. A segunda verdade que encontramos no verso 14, é que a missão é o Evangelho, porque uma pergunta se levanta nessa altura: qual é o centro da missão na igreja? Eu creio, meu irmão e minha irmã, que como cristãos, nós devemos, redimidos pelo sangue do Cordeiro Jesus, nós devemos nos envolver com tudo que está ao nosso redor, que seja digno, justo e bom, e onde nos envolvemos, nós devemos brilhar à luz do Evangelho do Senhor Jesus. Se você é universitário, na universidade. Se você é um empresário, na empresa. Se você passa pela rua, é na rua. Se você mora com uma grande família, é na família. Por onde Deus o levar, nos ribeirinhos, nos indígenas, nos ciganos, ao redor da terra. A igreja deve se envolver de maneira justa e de maneira boa com tudo que lhe vem à mão. Mas existe uma prioridade das prioridades na missão, e a prioridade das prioridades é pregar o Evangelho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele está ensinando a sua igreja, neste versículo 14, a fazer aquilo que Ele fez. Observem, em Mateus capítulo 4, versículo 23, lemos assim: e percorria Jesus, é o que Jesus fazia, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Jesus pregava o Evangelho do Reino. Capítulo 9, em Mateus, versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do Reino. Portanto, no capítulo 24, no versículo 14, ele nos ensina a pregar o Evangelho do Reino. Nós somos enviados pelo Senhor Jesus a fazer o que Ele fez, pregar o Evangelho do Reino. E quanto ao Evangelho do Reino, eu creio que há 3 coisas que nós precisamos relembrar nessa noite. E essas 3 menções foram feitas por John Stott em seu livro Como Ser Cristão. Quando ele fala sobre o que é e o que não é o cristianismo, pois ali está o reflexo direto do Evangelho do Reino. Primeiramente devemos relembrar que o cristianismo não é apenas um credo, não é apenas uma doutrina. A doutrina é central, profundamente importante, e eu diria insubstituível na igreja do Senhor Jesus. Mas cristianismo não é apenas conhecer intelectualmente uma doutrina e um credo. E eu gostaria de me reportar ao capítulo 23, aqui do Evangelho segundo Mateus, pois no capítulo 23, Jesus condena os escribas e os fariseus, e os condena de maneira profunda e repetida, chamando repetidamente em todo o capítulo 23 de hipócritas. Mas os escribas e os fariseus eram justamente os doutores da lei, os conhecedores da doutrina, os que recitavam o credo, os homens do altar, os homens da teologia da época, aqueles que entendiam as entrelinhas. Mas Jesus diz que eles são hipócritas, e mais que isso, os chama de cegos, guias de cegos, insensatos, serpentes, sepulcros caiados e raça de víboras. Ou seja, apesar da doutrina do credo ser algo central e insubstituível na igreja do Senhor Jesus, cristianismo não é apenas conhecer intelectualmente essa doutrina.
Cristianismo é amar o Senhor Jesus de maneira que essa doutrina seja aplicada na nossa vida diária. Em segundo lugar, devemos aqui também lembrar que o cristianismo é mais do que ética cristã, é mais do que comportamento cristão. No capítulo 23, no versículo 28, Jesus, uma vez mais, falando sobre escribas e fariseus, ele disse assim, e este é um texto impactante, ele diz, assim também vós, exteriormente, ou seja, do lado de fora, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O Evangelho é mais do que fazer o bem. O Evangelho é mais do que boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela obra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Portanto, o cristianismo é mais do que apenas doutrina. O cristianismo é mais do que apenas a ética cristã. Em terceiro lugar, o cristianismo é mais do que o culto. O culto é algo essencial no meio do povo de Deus. Nós somos chamados em Cristo Jesus para cultuar. Mas considere comigo, é possível participar do culto e não ser cristão transformado? Você concorda comigo? É possível orar no culto, cantar no culto, levantar as mãos no culto, ler a Bíblia no culto e não ser cristão transformado? Eu vou além, é possível pregar no púlpito e no culto e não ser cristão transformado. Portanto, John Stott, ele diz que ser cristão não é apenas seguir um sistema intelectual que é o credo, um sistema comportamental que é a ética, ou um sistema cerimonial que é o culto. Ser cristão é seguir a Cristo. E quando nós seguimos a Cristo, sim, nós abraçamos a doutrina e ela passa a fazer parte da nossa vida. Nós abraçamos a ética cristã e nós desejamos viver segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Nós abraçamos o culto e nós buscamos ter uma vida de adoração. Mas há um alerta para nós nesse sentido. Nós encontramos a revelação a respeito do Senhor Jesus na palavra de Deus. Aqueles que buscam Jesus fora da palavra, eles trilham caminhos sem luz. Cristo fora da palavra não é cristianismo, é misticismo. Um alerta para nós. A terceira verdade no verso 14. A primeira, a missão será cumprida. A segunda, a missão é o Evangelho. A terceira, o Evangelho deve ser pregado e vivido. E eu completo dizendo, ao mesmo tempo. Há duas palavras no Novo Testamento que andam de mãos dadas, lado a lado. São palavras que quase sempre aparecem no mesmo contexto do Novo Testamento. A primeira palavra é proclamação, que é uma tradução para o português da palavra grega querigma. A segunda palavra é testemunho, que é uma tradução da palavra grega martírion. Portanto, proclamação e testemunho andam de mãos dadas, lado a lado. E em muitos lugares elas aparecem até mesmo no mesmo versículo ou na mesma porção bíblica. E justamente aqui no versículo 14, olhe comigo novamente o verso 14. Ambas palavras aparecem no verso 14. Quando nós lemos, e será pregado, este aqui é apenas um verbo, no original grego, é o verbo querer tessetai, que tem como raiz a palavra grega querigma, é proclamação, e será proclamado verbalmente, e será verbalizado, falado, com a nossa boca, com as nossas palavras, o Evangelho do Reino. Quando nós encontramos no verso 14, a expressão em testemunho a todas as nações, a palavra testemunho é justamente a palavra grega martírion, ou seja, será vivido, demonstrado pela maneira como eu amo e sigo o Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui nesse texto, como vemos em diversos textos, que a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus deve ser ao mesmo tempo pregada e vivida. Nós precisamos ter pregação
mas também testemunho. Nós precisamos ter teologia, mas também piedade. Nós precisamos ter exposição bíblica e também oração. Nós precisamos saber explicar quem é Jesus, mas precisamos também ter uma vida de maneira que as pessoas percebam, mesmo quando estamos em silêncio, percebam Jesus em nós. Precisamos pregar o Evangelho e precisamos viver esse Evangelho. Olhe bem para mim nesse momento, pois duas perguntas se levantam sobre a minha vida e a sua vida nessa altura. A primeira pergunta: como andam as suas palavras? O que você tem pregado? O que você tem verbalizado? Nos seus diálogos, nas suas conversas, no escritório, na sua casa, com seus amigos, no pequeno grupo. Como andam as suas palavras? E a segunda pergunta: como anda a sua vida? São perguntas igualmente importantes. Palavras que falam de Jesus e vidas que demonstram Jesus em nós. Eu gostaria de deixar nesse momento 3 rápidos conselhos para a evangelização. Em primeiro lugar, encha suas palavras, suas conversas, diálogos, encha suas palavras com os valores do Evangelho. Coloque Jesus Cristo em seu discurso. Segundo conselho: fale menos, fale mais sobre a bondade de Deus e menos sobre o descontentamento humano, ou seja, reclame menos e agradeça mais, pois isso é um grande testemunho do poder do Evangelho em nossas vidas. Palavras que murmuram, bocas que só falam sobre reclamações, tristezas, angústias, revoltas, muitas vezes criam barreiras para que as pessoas possam ver o Senhor Jesus em nós e ouvir o Evangelho por meio da nossa fala, por meio das nossas palavras. Em terceiro lugar, terceiro conselho: tenha uma vida compatível com a sua fé e com as suas palavras. Ou seja, nós somos chamados, e isso é sério, não apenas para falar, não apenas para fazer, não apenas para nos engajarmos, isso é muito importante. Nós somos chamados para termos uma vida piedosamente transformada pelo Evangelho. A igreja que impacta o mundo é uma igreja quebrantada. A igreja que impacta o mundo não é apenas uma igreja criativa, é uma igreja avivada. É uma igreja que ama Jesus, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que ama a Deus e ama o próximo, é uma igreja com uma vida que constrange as pessoas ao seu redor. Meu irmão e minha irmã, eu creio que na nossa geração, a nossa vida é mais observada do que são ouvidas as nossas palavras. As pessoas percebem muito mais aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, do que aquilo que nós falamos ou deixamos de falar. Quarta verdade no verso 14. O Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Talvez você pense, mas nós já passamos por esse ponto. O Evangelho sendo pregado em todo o mundo, a missão será cumprida. É fato, mas eu estou aqui chamando a sua atenção para uma particularidade nesse texto. Olhe comigo novamente o verso 14 e me acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e há aqui uma particularidade, em testemunho a todas as nações. Agora me acompanhe, Mateus 24, diz que será pregado a todas as nações. Mateus 28, Jesus diz à sua igreja para fazer discípulos em todas as nações. No Salmo 22, nós lemos que todas as nações o adorarão o nome do Senhor Jesus. Ou seja, o Evangelho foi desenhado por Deus, não apenas para ser proclamado nos países, mas a todas as nações. A palavra grega para nações aqui é etne, não significa país, ou seja, um território sociopoliticamente definido, mas significa povo, um grupo socioculturalmente definido. Significa que todos os povos da terra, com a sua língua e com a sua cultura, deverão ouvir
o evangelho do Senhor Jesus, e as nações, esses povos, o adorarão. E se isso é verdade, eu creio que é verdade, nós poderíamos afirmar nessa noite que, portanto, é injustificável que depois de 2000 anos de história cristã, haja ainda um pouco mais de 7.000 povos em toda a terra, totalmente não alcançados pelo evangelho do Senhor Jesus. É injustificável que dentre esses 7.000 povos não alcançados, 3.100 povos sejam povos não engajados, ou seja, eles não apenas não ouviram o evangelho do Senhor Jesus, mas não há entre eles nenhuma ação missionária. Ninguém está planejando pregar o evangelho a esses 3.100 povos da terra. Talvez você pense, mas talvez não haja uma ação missionária, mas a Bíblia chegou até eles. Mas pasmem, há cerca de 1.800 línguas no mundo, sem nenhum versículo da palavra de Deus traduzido para seus idiomas, mais de 1.800 línguas. E talvez você pense, mas Ronaldo está falando sobre situações do outro lado do mundo. Sim, especialmente na região asiática, no norte da África, no Oriente Médio, mas também aqui no Brasil. Pois no Brasil há ainda 99 etnias indígenas sem a presença de um missionário. No Brasil há cerca de 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 comunidades sertanejas, 2.000 comunidades quilombolas, sem a presença de uma igreja cristã evangélica entre eles. No Brasil há cerca de 700.000 ciganos, que nunca ouviram em sua própria língua e cultura da etnia Calon o evangelho do Senhor Jesus. No Brasil, há alguns estados onde menos de 2% dos surdos se declaram crentes no Senhor Jesus, menos de 2%. No Brasil, onde há dezenas de milhares de imigrantes, e muitos vêm de países fechados para o evangelho, e estão entre nós há muitos anos, ou há muitas décadas, e quantas vezes, sem ouvir uma única vez a mensagem do evangelho do Senhor Jesus. A pergunta que se levanta nessa noite: qual é a sua participação? E o que poderíamos falar do outro lado da rua, onde você mora, no seu condomínio, na sua vizinhança, na sua universidade, onde eu moro, por onde eu passo, por onde você passa? O evangelho do Senhor Jesus foi desenhado pelo Senhor Jesus para ser espalhado por todo mundo, a todas as pessoas e a todos os povos da terra. Há ainda muito a ser feito. Portanto, a primeira verdade: a missão será cumprida. A segunda, a missão é o evangelho. A terceira, o evangelho deve ser ao mesmo tempo pregado e vivido. A quarta, o evangelho deve ser pregado a todas as nações, aos povos. E a quinta verdade é uma linda verdade: Jesus voltará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, ele termina essa afirmação no verso 14 dizendo: e então, depois que o evangelho ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, ele diz: e então virá o fim. Nós não sabemos o dia e nós não sabemos a hora. Nós não sabemos se Jesus voltará imediatamente após todo mundo ser evangelizado, um pouco depois ou muito depois. Mas nós sabemos uma coisa: ele voltará. É promessa do Senhor Jesus. A igreja é convidada a aguardar a volta do Senhor Jesus. E mais do que isso, olhe para mim, a igreja é convidada não apenas a aguardar, mas a igreja é convidada a se preparar para a volta do Senhor Jesus. E a volta do Senhor Jesus traz uma realidade maravilhosa, mas também é uma realidade terrível, ao mesmo tempo maravilhosa e terrível. É maravilhosa, pois Jesus, na sua volta, no seu retorno, se revelará de maneira que todo olho verá.
e estará levando a sua igreja de volta para a casa do Pai, e estará inaugurando um dia, chamado na palavra, de dia do Senhor. É um dia singular, é um dia especial, é um dia único, não há outro dia como o dia do Senhor, e diz a palavra que no dia do Senhor, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e todos falarão que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Você pode falar comigo? Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus Cristo é o Senhor. É uma realidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo é uma realidade terrível, pois Lucas no capítulo 17 nos diz que 2 estarão em um campo, um será levado pelo Senhor Jesus e outro será deixado. Há aqui uma cena ainda mais inquietante, e assim eu entendo. 2 estarão em uma cama, um será levado e outro será deixado. Portanto, essa realidade da volta do Senhor Jesus, ela é uma realidade maravilhosa para aqueles que ouviram o Evangelho, que amaram Jesus, que caminharam com Jesus, que proclamaram a Jesus, que professaram o nome do Senhor Jesus como único Senhor e único Salvador de suas vidas. É uma realidade maravilhosa. Mas para aqueles que não abraçaram o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de suas vidas, essa certamente será uma realidade terrível. A palavra diversas vezes nos alerta. Eu sei que no meio do burburinho da vida, no meio de uma geração que corre de um lado para o outro, nós às vezes não paramos para pensar seriamente nisso. Mas eu gostaria que você pensasse por alguns segundos agora seriamente nisso. A palavra nos alerta diversas vezes. Estejamos preparados. Estejamos preparados. Estejamos preparados. Estejamos preparados. Jesus voltará. Eu gostaria de encerrar trazendo à sua mente a história de uma mulher chamada Samar. Esse não é o seu nome verdadeiro, por questão de segurança, então mudei o seu nome. Ela é de um país do sudoeste asiático, um país budista, e a Samar, uma mulher de 50 anos, nesse país de maioria budista. Eu ouvi o testemunho desta mulher, eu diria que em primeira mão, por meio do missionário, nosso amigo que trabalha nesse país, e que conheceu a Samar, pregou o evangelho a Samar, e viu essa mulher, Samar, ser transformada pelo evangelho do Senhor Jesus. Ele nos disse que a Samar, certo dia, trabalhando ali em entrega em uma cidade, com sua pequena motocicleta, passava de rua em rua, de casa em casa, fazendo entregas a domicílio. E ela, por vezes, ela parava a sua motocicleta e andava a pé para fazer aquelas entregas. Certo dia, a Samar passa por uma calçada muito movimentada, dezenas ou até centenas de pessoas caminhando por aquela calçada dia e noite, e ela passa em frente a uma casa com a porta fechada, a janela fechada, mas a Samar ouve um cântico, e esse cântico é um cântico em sua língua, e esse cântico entra na sua mente, desce ao seu coração e bate fundo em sua alma. É vontade de Deus, é Deus atraindo as pessoas ao Senhor Jesus, centenas de pessoas passando por ali, e a Samar passa e ouve, e ela ouviu aquele cântico, parou por alguns poucos minutos, aquela música, aquelas palavras, existe um Deus, paz, há esperança, alguma coisa mais para a sua vida, algo mexe no seu coração, uma sede brota na sua alma. A Samar, mesmo constrangida, envergonhada, ela sem saber quem mora naquela casa, ela bate a porta daquela casa, uma pessoa atende, ela diz: eu ouvi um cântico e alguma coisa diferente aconteceu comigo, eu quero saber mais sobre isso. E ele diz: entre, nós estamos reunidos, e ali estava um grupo de cristãos, é um país fechado por evangelho, com forte perseguição cristã, estavam ali reunidos, com porta fechada, janela fechada,
E a Samar entra, senta-se com aquele grupo de cristãos, e eles leem para Samar a palavra de Deus, eles oram pela Samar, e antes do fim daquele encontro, a Samar tem o seu coração transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus. E ela disse: encontrei alegria, eu encontrei alegria. Ela saiu, pegou a sua motocicleta, e voltou para a sua casa, alegre, abordou seus pais e disse: eu conheci alguém maravilhoso, transformou a minha vida, deu sentido à minha existência, chama-se Jesus Cristo. Seus pais, angustiados porque ela professava agora a fé cristã, eles disseram: você não pode voltar a esse encontro de cristãos. Onde é essa casa? E ela disse: eu não posso falar assim de maneira detalhada, mas fica no centro da cidade, ou seja, a 7 quilômetros de distância. E eles proibiram a Samar, dizendo: você não deve ir. E para que ela pudesse ser desencorajada a participar daquele encontro semanal de estudo da palavra de Deus, seus pais confiscaram a sua motocicleta. Se você quiser ir até aquele encontro cristão, você vai, mas você não vai mais com essa motocicleta. Nós que demos a você, nós vamos tomá-la. E tomaram a motocicleta. A Samar não pensou duas vezes, ela conseguiu emprestado uma bicicleta e passou a fazer aquele percurso, 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar, para estudar a palavra de Deus, e voltava alegre, e os seus pais sabiam que lá ela estava, e beijava o pai, beijava a mãe, os abençoava, abraçava os irmãos, jamais murmurou, testemunho cristão, e ia dormir, cheia de Deus, de bicicleta, 14 quilômetros. Depois de algumas semanas, seus pais pensaram: temos que fazer algo mais forte para tentar desanimá-la de ser cristã. Vamos tomar a bicicleta. E tomaram a bicicleta e acorrentaram ali a bicicleta, dizendo: você não pode mais usar esse veículo. E a Samar não pensou duas vezes, começou a fazer aqueles 14 quilômetros, 7 para ir, 7 para voltar a pé. E ela caminhava alegremente, e ouvia a palavra de Deus, e louvava a Deus, voltava os 7 quilômetros, cansada, uma mulher, 50 anos de idade, ali já escuro, um pouco perigoso, voltava para sua casa, mas com o coração alegre, com o rosto alegre, beijava o pai, beijava a mãe, abraçava os irmãos, palavra e testemunho. Mas seus pais disseram: nós temos que tentar uma coisa ainda mais forte. Ela está indo a pé, vamos tomar os seus sapatos e as suas sandálias. E fecharam ali em um guarda-roupa todos os sapatos e as sandálias da Samar. Ela não pensou duas vezes, ela continuou fazendo aquele percurso, agora a pé e descalça, 14 quilômetros, 7 para ir e 7 para voltar. E ao voltar ali descalça, naqueles pedregulhos, ela olhava para o pai, o abraçava, o beijava, olhava para a mãe com um sorriso no rosto, abraçava, beijava, abraçava os irmãos, ia dormir, orava pela sua família. Finalmente seus pais concluíram: realmente alguma coisa diferente aconteceu na vida da nossa filha Samar. Você pode usar de novo a motocicleta, minha filha, e siga o seu caminho, porque você está mais alegre, você encontrou uma coisa diferente que nós ainda não conhecemos. Louvado seja Deus. A Samar não apenas agora continua participando daqueles encontros para o estudo da palavra de Deus, mas evangeliza a família e evangeliza muitas pessoas em muitos lugares, não apenas com palavras, mas com testemunho, palavras validadas pela vida diária. Meu irmão e minha irmã, a missão será cumprida. Eu gostaria de concluir nessa noite com essa pergunta: qual é a sua participação? A missão é conduzida pelo Senhor Jesus, no poder do Senhor Jesus, para a glória do próprio Cristo. Mas Ele convida a sua igreja a caminhar com Ele. Qual é a sua participação? Talvez a sua participação seja você orar mais, você se envolver mais, você apoiar mais. Talvez a sua participação seja, nessa semana, você procurar um pastor da sua igreja, seja esta ou outra igreja, onde você congrega, com essa pergunta: como eu posso ajudar? Eu quero ajudar. Talvez a sua participação seja você se envolver com esses irmãos e irmãs, nessas viagens missionárias entre os ribeirinhos, ou apoiar o trabalho indígena. Talvez a sua participação seja conhecer mais e se envolver com a casa do oleiro.
Talvez a sua participação seja você se envolver com o trabalho da irmã Margarete entre os nossos queridos venezuelanos. Talvez a sua participação seja você atravessar a rua e falar de Jesus ao seu vizinho. Talvez a sua participação seja na universidade, você ter uma vida compatível com a sua fé. Jamais negue o Senhor Jesus. Talvez a sua participação seja atravessar o mundo para falar de Jesus a um povo, a uma nação, a uma língua que ainda nada conhece da palavra de Deus. Mas uma coisa é certa: se você é crente no Senhor Jesus, Deus o chamou, eu já falei aqui nessa igreja, para 7 práticas cristãs: a palavra, a adoração, comunhão, oração, santidade, boas obras e a última, evangelização. Se você é crente no Senhor Jesus, você é chamado para se envolver com a evangelização. A missão será cumprida, é nosso privilégio participar. Qual será a sua participação? Fique de pé comigo nesse momento. Nós já oramos neste culto pela igreja perseguida, já oramos pelos ribeirinhos, pelos povos, pelos indígenas. Eu gostaria que nesse momento você pudesse orar pela sua própria vida. Eu orarei pela minha própria vida, pedindo a ajuda de Deus para que nós possamos responder seriamente a essa pergunta: qual é a nossa participação? Qual é a medida? Qual é a oportunidade? Meus irmãos, durante vários anos, a oração mais repetida em minhas devocionais, que eu mais repito, tem sido: Senhor, abra os olhos do meu coração. Porque é tão fácil nos envolvermos com as agitações da vida, com os altos e baixos, com as coisas que nos encantam, e perdermos de vista aquilo que é o prioritário para Deus. Nem sempre aquilo que nos encanta, encanta a Deus. Nem sempre aquilo que é prioritário para nós é prioritário para Deus. Nós corremos o risco de gastar a nossa vida correndo atrás do vento, dando importância tremenda àquilo que não tem importância nenhuma para Deus. Nós corremos esse risco, meu irmão, minha irmã, do celular novo que nós vamos comprar se tornar mais importante do que a pessoa que nós iremos evangelizar, do que uma viagem missionária. Nós corremos o risco daquela roupa nova para o final do ano se tornar mais importante, mais cativante, mais interessante para nós do que o envolvimento com a obra missionária, pregar o evangelho do Senhor Jesus. Nós devemos fugir dessa vida em que nós priorizamos aquilo que não é prioridade para Deus. Qual é a sua participação? Vamos orar? Curva a sua cabeça nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos nessa noite, olhando para o Senhor, olhando para a sua palavra, com temor e também expectativa, entendendo que o Senhor é o Deus da missão, que faz tudo aquilo que o Senhor deseja fazer, e que tudo glorifica o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós também te louvamos porque, ó Deus, nós, quando nos envolvemos com a missão, temos o privilégio de ver coisas surpreendentes acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E, ó Deus, nós olhamos para as nossas vidas e nós queremos a tua ajuda, Senhor. Não permita que corramos atrás do vento, não permita que nos envolvamos de maneira indevida com coisas que não são prioritárias, nem mesmo importantes para o Senhor. Não permita, Senhor Deus, que os nossos olhos se fechem para a verdadeira missão e estejam abertos a Deus apenas para aquilo que é supérfluo, muitas vezes desnecessário, quem sabe até mesmo pecaminoso. Senhor Deus, nós queremos realizar a vontade do teu coração, e nós queremos perguntar ao Senhor, qual é a nossa participação? Qual é a nossa parte? Senhor Deus, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem envia, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem abre os olhos. Abre os olhos, o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, do líder mais antigo dessa igreja até o recém-convertido. Senhor Deus, abre os olhos do meu coração, do nosso coração. Nós queremos ver aquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Senhor Deus,
que nós possamos, neste meio para o fim do ano, ter um envolvimento mais profundo com a missão em nome do Senhor Jesus. Um envolvimento mais contínuo, mais continuado com a missão em nome do Senhor Jesus. E um envolvimento, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, não a glória da igreja, não a nossa glória, não a glória do projeto missionário, não a glória, Senhor Deus, de uma logomarca, de uma chamada, de uma foto, mas a glória do nome do Senhor Jesus, nome acima de todo nome, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus. Ó Deus, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós Te louvamos por essa igreja que é uma igreja missionária, uma igreja que vive missões todos os dias. Nós pedimos, Senhor Deus, que esse fogo missionário não se aparte dessa igreja em nome de Jesus, e nós pedimos que se expanda, Senhor Deus, como temos visto a cada dia, novas coisas acontecendo para a glória do Teu nome, para a expansão não da igreja, mas do Evangelho, e o nome do Senhor é glorificado. Senhor Deus, muitas vezes estamos enfraquecidos e nós pensamos, não podemos nos envolver, estou fraco demais. Deus, quebranta o nosso coração, fortalece a nossa alma, ó Deus, valida e aprofunda a nossa fé, aumenta a nossa fé. Senhor Deus, resolva as questões pessoais, as questões espirituais, emocionais, físicas, Senhor Deus, as questões relacionais, em nome do Senhor Jesus, para que fortalecidos no Senhor, possamos realizar a Tua vontade, para a glória do Teu nome. É a nossa oração sincera nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus.